Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, vamos hoje meditar do 1 ao 26. Diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria, aqueles que as plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza, saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as suas lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim, o meu filho querido e filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei. Diz o Senhor: coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, na terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez:
O Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor o abençoe, ó Monte Santo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como todos os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Só até aí. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoe-nos nessa noite, ó Deus, e fale conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Não deixes, ó Deus, que as minhas incapacidades, que as minhas falhas, que os meus pecados impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz nessa noite. Então eu peço, Senhor, fale apesar de mim, para a glória do teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, Israel estava em prantos. Israel estava colhendo o sofrimento por conta dos seus pecados. Eles estavam sofrendo a disciplina de Deus, como nós vimos até aqui, né? Até iniciarmos ali o capítulo 29 e 30, nós só ouvíamos o juízo de Deus sobre Israel, sobre Judá, por conta da sua idolatria, por conta da sua maldade, por conta da sua injustiça. E esse sofrimento ali é real, nós vamos ver ao longo da exposição. Só que nós também vivemos uma realidade semelhante, porque nós também vivemos consequências do pecado. Toda a dor, todo o sofrimento que Israel viveu era consequência do pecado. E para nós também não é diferente, meus irmãos, porque todas as dores que nós sentimos, todos os problemas que existem nesse mundo, seja de ordem de saúde, seja de ordem de política, de corrupção, seja de violência, todas as dores que nós temos nesse mundo são consequências do pecado. Se lá em Israel as consequências eram do pecado do povo que estava se rebelando contra Deus, e Deus os puniu como nação, no nosso caso, o sofrimento é por conta de uma estrutura pecaminosa onde nós vivemos. Embora não haja mais uma nação que nós possamos dizer que é a nação do Senhor, então não podemos dizer que o Brasil pertence ao Senhor, não podemos dizer que os Estados Unidos, ou que a Europa, ou que a Rússia sejam um país, uma nação que pertence ao Senhor, porque na verdade o mundo inteiro pertence ao Senhor. Falar de nação como era Israel hoje não cabe a nenhum país, porque o povo de Deus hoje está espalhado entre todas as nações, entre todos os povos. Então, o pecado que nos assedia hoje, que nos faz sofrer, é um pecado estrutural. E o que eu quero dizer com isso? É a soma de todos os pecados de todas as pessoas que fazem o mundo ser como ele é. Imagine, então, um mundo com 6, 7 bilhões de pecadores, cada um querendo satisfazer os seus próprios desejos, cada um querendo realizar os seus próprios sonhos, cada um querendo viver a sua própria vida, e aí vamos nos machucando uns aos outros, vamos nos atropelando uns aos outros. O mundo é como é por causa do pecado. A própria presença da morte é o primeiro efeito do pecado na história da humanidade. Quando Deus alertou Adão e Eva para que não desobedecessem, para que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele disse: não comam, porque vocês certamente morrerão. Então a morte é uma intrusa na criação, e ela entrou por conta do pecado, por conta da desobediência. Por isso a morte nos causa tanta estranheza, por isso a morte nos causa tanto sofrimento, porque não era para ela estar aqui. Ela está por causa do pecado. Então veja que todo o nosso sofrimento é consequência do pecado. E todo o sofrimento que Israel estava vivendo aqui também era por conta do pecado. Mas então,
Deus vem com a sua graça e com a sua misericórdia. Depois de vários capítulos marcados por juízo, Deus traz a sua fala nos capítulos 30, 31, lembrando-se da sua graça e da sua misericórdia. Ele está nos conduzindo agora a uma paisagem diferente. Deus agora está levando Jeremias e está nos conduzindo através do profeta a uma paisagem diferente. Ainda existem lágrimas, ainda existe dor, mas agora elas não têm mais a última palavra. Não são lágrimas de quem não tem esperança, não são lágrimas de quem não tem um futuro. Deus está conduzindo agora o seu povo em meio às lágrimas para que eles tenham uma esperança nas promessas de Deus. Eles tenham a certeza de que Deus não os abandonou. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está dizendo para Israel, está dizendo para o seu povo: eu não abandonei vocês, embora vocês estejam sofrendo. Então, o texto de hoje não é um texto que fala de um fim do sofrimento, elimina o sofrimento, pare de sofrer, isso é mentira. Qualquer slogan parecido com esse, pare de sofrer, está mentindo para você. O que Jeremias 31 vai fazer é ressignificar o sofrimento. Um sofrimento que é vivido em meio à esperança, por conta das promessas de restauração e de redenção que Deus faz aqui. Ele está dando um novo horizonte, Ele está dando um novo futuro, Ele está apontando para uma realização de glória, uma realização de comunhão e de intimidade com Ele, mesmo que eles estejam sofrendo naquele momento. A grande questão, e da mesma forma que nós falamos na semana passada, Jeremias não está aqui trazendo um cronograma, ele não está aqui trazendo datas, vai passar 3 meses, vai acontecer isso, vai passar 5 meses, vai acontecer aquilo, e depois de 1 ano vai acontecer isso. Não, não é um cronograma, não é um calendário, mas é uma visão do futuro. Como já falei em outras oportunidades, a visão dos profetas do Antigo Testamento era uma visão que não compreendia todos os detalhes das profecias que eles traziam. E o exemplo que eu sempre dou, e se você já ouviu, peço perdão, mas vai ouvir de novo, é a respeito de olhar para montanhas à distância. Quem está olhando para montanhas à distância só consegue ver aquela grande cordilheira, mas não consegue enxergar os vales que há entre uma montanha e outra. Tem uma montanha aqui, daqui a pouco ela desce, daqui a pouco sobe de novo e desce e sobe de novo, mas quem está de longe vê um grande maciço, um grande bloco, como se fosse uma coisa só. Mas quando você se aproxima das montanhas, quando você vai passar por elas, então você vai ver que elas não estão todas agrupadas, né? Elas têm uns espaços entre elas, distâncias entre elas. Então a visão do profeta em relação às profecias é dessa forma. Nós que já caminhamos um pouco mais do que o profeta, nós já passamos por algumas montanhas e já vimos os espaços que há entre elas. A revelação que nós temos de Deus, das Escrituras, é maior do que a revelação que eles tinham. O conhecimento que nós temos hoje da revelação de Deus é maior do que o que os profetas tinham. Com isso eu não estou dizendo que os profetas erraram. O que eu estou dizendo é que os profetas nos deram aquilo que era necessário, mas a revelação final, a revelação definitiva de Deus, somente em Cristo. E nós temos o privilégio de estarmos no momento histórico onde Jesus Cristo já veio e a revelação de Deus já é plena e já é total. Então o texto começa falando do fundamento dessa restauração. Deus vai restaurar Israel, por quê? Porque Ele ama. O verso 3 é um verso muito citado, e vejam, ele é o fundamento dessa restauração. Verso 3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo o quê? Com amor eterno eu a amei, por isso, com bondade a atraí. Vejam, o amor de Deus
não é resultado de um bom comportamento do povo. O amor de Deus não é resultado do arrependimento. O amor de Deus é algo que veio antes. Deus amou primeiro. Com amor eterno eu amei, por isso com bondade atraí. Quando Deus chama Abraão, quando Deus forma o povo, Ele faz isso porque Ele já havia amado. Eles não são amados por conta do seu desempenho. Na verdade, Deus os está conduzindo porque os ama. Então, o amor de Deus é o fundamento. O exílio que Israel está sofrendo aqui não é resultado de um abandono, não é sinal de que Deus deixou de amá-los ou que Deus não vai mais seguir com eles. Na verdade, esse exílio é uma disciplina de quem ama. Porque quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. Quem é pai, quem é mãe, aqui sabe disso. Quem é um filho mais maduro, também reconhece as correções dos seus pais como fruto de amor. É claro que há, num mundo caído e num mundo cheio de pecados, há pais e mães que não serão uma boa referência. Talvez você não consiga enxergar Deus como pai, porque o seu pai não tenha feito o que deveria ter feito. Mas a grande maioria e a ideia de paternidade e de maternidade, embora haja fracassos, né, por conta desse mundo caído, nós sabemos o que é, ou como deveria ser, a paternidade e a maternidade. Então Deus, quando repreende, Deus quando traz o juízo sobre eles, Ele está fazendo isso por conta do amor. Deus não deixou de amar Israel quando permitiu que eles fossem conquistados, derrotados, destruídos e levados cativos. Pode parecer algo, né, uma frase estranha, né? Que amor é esse? Mas é o resultado daquilo que eles estavam realizando. A gravidade do que eles faziam exigiu de Deus uma correção. E quem está acompanhando o livro de Jeremias desde o início, viu quantas e quantas e quantas vezes Deus alertou: mudem a sua rota, mudem o seu caminho, abandonem os seus pecados. Eu não quero punir vocês, eu não quero fazer isso. Mas eles insistiam, insistiam, até que Deus foi obrigado a puni-los. Para essa geração que está ouvindo essa palavra, imagine-se você, um povo que pertenceu ao Senhor, que tinha o templo do Senhor, que habitava na cidade do Senhor, vendo um povo pagão que adora outros deuses, entrando na cidade, destruindo o templo, destruindo a cidade e levando você prisioneiro. No coração dessas pessoas havia a pergunta: ainda somos amados? Ainda pertencemos ao Senhor? O que Jeremias está aqui é dizendo: vocês sempre foram e sempre serão. O amor de Deus por vocês antecede todas as coisas. Então, Deus vai fazer promessas de reconstrução. Verso 4: eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os seus frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levante-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Por conta do amor de Deus, por conta da sua fidelidade, Ele está dizendo que vai restaurar o povo. Mas, de novo, o fundamento dessa restauração não é o merecimento do povo. O povo não tem mérito. O povo não executou e não obedeceu, e é por isso que está sofrendo. O que está acontecendo aqui é Deus ajustando a medida da sua punição. Ele puniu, ele entende que a punição já chegou no ponto necessário e agora ele está fazendo promessas a esse povo, porque ele ama o povo, não porque o povo merece. Então, diante dessa restauração, o que vai acontecer? Vai acontecer louvor
e alegria, versos 7 a 14. Porque assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, e os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isso. Nas terras distantes do mar, digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhe deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. O texto se moveu do fundamento da restauração, que é o amor de Deus. Ele se move agora para a resposta do povo. Um povo que é restaurado, ele canta, ele dança, ele se reúne. A adoração aqui não é uma ordem apenas. A adoração aqui, ela é uma resposta espontânea diante da graça recebida. Eles se alegram pelo fato de estarem sendo restaurados. Eles comemoram, eles cantam, eles dançam, porque eles sabem do prêmio, do benefício que eles receberam. Não mereciam, mas receberam. Eles mereciam condenação, eles mereciam destruição, mas recebem do Senhor a restauração. Louvor, meus irmãos, é resultado de quem entende o que Deus fez na sua vida. Se nós realmente entendermos o que Deus fez por nós, nossos lábios nunca deixarão de louvar. Se nós entendermos a profundidade da salvação do Senhor, do amor do Senhor, porque Israel está tendo aqui uma visão ainda imperfeita, mas eu e você, como eu disse, nós já temos uma visão ampliada. Deus enviou o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado. Nós que deveríamos estar mortos, vamos ter a vida eterna, porque o próprio Deus entrou nessa história, entrou no tempo, encarnou, viveu uma vida perfeita e levou sobre si os nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, nós deveríamos estar caminhando para o inferno, mas nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, e isso não tem nada a ver conosco. Não fomos nós que fizemos, nós não fizemos nada para isso. Quem fez foi o Senhor. Se nós ficarmos enfermos nesse mundo, se nós passarmos por dificuldades, se nós falecermos, o que for que acontecer conosco nessa vida, não pode mudar aquilo que Deus fez por nós. Ainda que eu caia nas mãos dos salteadores lá fora, eles podem me tirar essa vida, mas a vida eterna que Deus me deu, ninguém pode tirar. E eu não fiz nada para conquistar isso. Ele me deu, Ele deu para você. Então nós não precisamos temer absolutamente nada, porque nós estamos na mão do Senhor. E isso, meus irmãos, deveria ser motivo para nós estarmos pulando, dançando, cantando a todo tempo. A todo tempo. Essa é a resposta. E vejam que a restauração que Deus faz,
é uma restauração que não se aproxima com as coisas desse mundo, porque nesse mundo os prêmios, os resultados, as grandes coisas são para aqueles que realizam grandes coisas. Mas Deus diz aqui, entre eles estarão os cegos e aleijados, e as mulheres grávidas, e os que estão para dar à luz. Ele está falando de pessoas que não tinham condições de fazer grandes caminhadas, ou se fizessem essas caminhadas, eles fariam em menor velocidade. Deus está dizendo aqui que Ele está falando por um povo que é peregrino, que costuma fazer as suas viagens a pé. E ao fazer essas viagens a pé, cegos, aleijados, mulheres grávidas e que estão para dar à luz, são pessoas que atrasam a viagem. São pessoas que fazem andar mais devagar. E a tendência do ser humano é deixar essas pessoas para trás. Deus está dizendo que não. Ele vai levar essas pessoas, é Ele que está conduzindo, não é uma questão de mérito e nem de desempenho, é Ele que está conduzindo, então vão chegar todos, inclusive aqueles que costumam atrasar a caminhada, também vão chegar, porque é Ele que está conduzindo o povo, Ele vai levar. Para os exilados, isso comunicava uma esperança concreta. Eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia, eles estavam sendo levados prisioneiros por uma nação muito mais poderosa do que eles. Essa palavra do Senhor estava dizendo a eles: olha, Deus não vai apenas trazer você de volta, Ele vai carregar você até lá, Ele vai levar você, é Ele que vai fazer você voltar. Ele não vai simplesmente te dar um caminho, Ele vai te carregar pelo caminho. Então, a dor, o sofrimento, ainda nesse contexto de restauração, ele é reconhecido. Deus entende que as lágrimas são reais. Versos 15 ao 17. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Aqui, meus irmãos, Ramá é a cidade onde provavelmente o povo foi reunido para ser levado exilado. Deus havia dito que todos aqueles que se submetessem a Nabucodonosor iriam viver. Aqueles que se rebelassem contra Nabucodonosor iriam morrer, iriam ser destruídos. Quem se reuniu em Ramá foram aqueles que se submeteram a Nabucodonosor. Eles estavam lá chorando e lamentando, por quê? Porque eles viram o tamanho da destruição que foi. Eles viram quantas vidas se perderam, porque não quiseram obedecer a Deus. E eles lamentaram, eles choraram por causa disso. Mas Deus está dizendo: pode parar de chorar, porque vocês vão voltar, os seus filhos vão voltar. Jeremias não está ignorando a dor. Quando ele fala de Raquel chorar por seus filhos, ele está reconhecendo que a morte, a perda, a separação continuam sendo realidades duras. Nós podemos chorar, nós podemos passar pelo luto, mas o texto ele não está espiritualizando o sofrimento, nem minimizando o sofrimento. Ele está dizendo que o sofrimento é algo que pertence a esse mundo caído, a esse mundo de pecado. A morte, como eu já disse, é uma estranha. Uma dor que não deveria existir, mas que existe por conta do pecado. Existe por conta da queda. É uma consequência. Para esse povo que estava indo para o exílio, essa verdade ela é libertadora. Por quê? Porque eles estavam sabendo que as suas lágrimas não eram um sinal de fraqueza, mas era uma dor legítima de quem está vivendo num mundo quebrado. Nós estamos vivendo num mundo quebrado, meus irmãos.
nós estamos vivendo num mundo cheio de problemas e pecados. E é legítimo nós reconhecermos as dores que advêm disso. O que nós não podemos é perder a esperança. E é isso que Jeremias está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, ele não está proibindo o povo de chorar, ele não está proibindo o povo de lamentar o seu sofrimento. O que Deus está dizendo é, o seu futuro é de esperança. Você pode estar chorando hoje, você pode estar sofrendo hoje, mas o seu futuro é de esperança, porque Ele já garantiu isso. Ele concretizou isso. Jeremias está anunciando uma restauração a esse povo. E essa restauração ela é verdadeira, por quê? Porque realmente 70 anos depois, esse povo voltaria do exílio. 70 anos depois, Nabucodonosor, Babilônia, já seriam passado, e já haveria uma nova nação, e haveria um novo rei. E Ciro da Pérsia, que derrota a Babilônia, Ciro da Pérsia vai decretar que Israel volte. Vai permitir que eles voltem para reconstruir os muros, vai permitir que eles voltem para reconstruir o templo. A vida comunitária, ela vai ser restaurada. Então, as promessas que Jeremias está fazendo aqui, elas têm um cumprimento histórico. Ele se cumpre quando Ciro da Pérsia manda que o povo volte e reconstrua os muros e reconstrua o templo. Mas esse cumprimento histórico, se você continuar na história, você vai ver que é um cumprimento parcial e imperfeito. Por quê? Porque o pecado ainda não havia sido derrotado. Quando Israel volta para lá, para a terra prometida, reconstrói os muros, né? Esdras, Neemias, se você tem trabalho de casa, né? Leia Esdras, leia Neemias, leia lá a volta do povo do exílio, leia a reconstrução e como foi, mas você vai ver que essa reconstrução, ela ainda é imperfeita, porque o pecado estava presente. Ainda haveria dores, a morte ainda estará lá visitando o povo. Tudo isso. Então a gente percebe aqui, mais uma vez, a analogia das montanhas, como eu falei no começo. Jeremias, ele enxerga, e quando você lê todas essas promessas que Jeremias faz aqui, que o Senhor faz através de Jeremias, né? E se você olhar para aquela restauração, você pode pensar, mas não foi definitivo. Depois Israel foi dominado por outras nações, e depois foi dominado por Roma, e no final, no ano 70 depois de Cristo, o templo é destruído de novo. O próprio Jesus decreta que aquele templo seria destruído. Mas, como eu disse, a visão de Jeremias é uma visão chapada, né? Como se fosse uma coisa só. Mas nós entendemos que esse cumprimento histórico, ele é um cumprimento parcial. Por quê? Porque o Messias ainda não tinha vindo. Aqueles que eles aguardavam ainda não tinham chegado. Então, não tinha como a restauração ser total e ser completa. O exílio foi consequência do pecado, o sofrimento humano continua sendo, em última instância, fruto da queda. Nós também vivemos num mundo cercado, marcado por dor, por luto e por morte. Numa realidade que não estava prevista para nós. Assim como Israel ouviu palavras de esperança no exílio, e Deus disse essas palavras para eles enquanto eles estavam sendo levados para o exílio, o Evangelho também nos comunica em meio a esse mundo quebrado. Nesse mundo de dores, nesse mundo de morte, nesse mundo de sofrimento, nós ouvimos uma palavra de esperança, que é o Evangelho do Senhor. O Evangelho também são promessas de Deus para nós, no meio de um mundo quebrado. Da mesma forma que eles estavam lá, sofrendo em lágrimas, e ouviram as promessas de Jeremias. Eu e você vivemos nesse mundo hoje, com toda a violência, mas também temos promessas de Deus para nós. Também ouvimos que Deus tem um futuro para nós.
Na cruz o pecado foi derrotado. Jesus traz a vitória que é definitiva. A morte perdeu o seu domínio, porque o próprio Cristo não é retido pela morte. E ele diz que aquele que nele crê passará pela morte, mas ela não tem mais o poder de nos reter. A vida eterna é um dom dado por Deus. Mas da mesma forma que para eles esse cumprimento havia sido parcial e imperfeito, eu e você, embora nós estejamos vivendo num momento histórico onde o Messias já veio e nós já compreendemos a obra de Cristo, já entendemos que a cruz livra-nos dos nossos pecados, a cruz nos livra da condenação do pecado, e sabemos que, embora nós passemos pela morte, nós não vamos ficar retidos por ela, nós ainda sofremos, nós ainda sentimos dor. Quando a morte vem até nós, nós também choramos e lamentamos, porque o nosso cumprimento em Cristo ainda não está completo. O cumprimento histórico de Israel foi imperfeito quando eles voltaram para aquele lugar. O cumprimento messiânico, ou seja, quando o Messias prometido vem, também é ainda incompleto. Por quê? Porque a obra ainda não foi totalmente consumada. Jesus veio, ele inaugurou o reino de Deus. Ele diz: é chegado o reino de Deus, arrependam-se e creia. Mas nós ainda estamos aguardando a consumação de todas as coisas. Da mesma forma que Israel olhava para um futuro que trazia esperança, eu e você também precisamos olhar para o futuro que traz esperança. Nós estamos aguardando a última montanha, nós estamos aguardando a última chegada, quando Jesus vier consumar todas as coisas, e ele não virá mais em cruz, ele virá em glória, e virá nos restaurar. Nós seremos livres desse corpo de pecado e receberemos um corpo glorificado. Então, enquanto ainda estamos nesse mundo, nós sabemos que há dor, nós sabemos que há sofrimento, nós sabemos que há morte. Mas nós sabemos que há um futuro reservado para nós. Então, Jeremias nos ensina a viver nessa tensão de quem sabe que já foi tudo feito, mas que ainda não foi tudo consumado, que aguardamos ainda o final. Então, nesse caminho, enquanto nós estamos nesse mundo quebrado, enquanto estamos caminhando aqui ainda, o que nós devemos fazer? Nós devemos crer. Crer, por quê? Porque Deus falou, Deus fez promessas. E todas as promessas que ele fez até hoje, todas se cumpriram. E aquelas que ainda aguardam o cumprimento também irão se cumprir. Nós devemos aguardar. Por quê? Porque ele não fez um cronograma. Da mesma forma que não havia um cronograma para Israel, nós também não temos um cronograma. Abandone essas pessoas que ficam querendo dizer o dia que Jesus vai voltar, o dia que vai acontecer. Nós não sabemos. Deus não intencionou revelar quando. Da mesma forma que ele não disse quando para eles, ele também não disse quando para nós. Mas nós temos certeza que vai acontecer. E enquanto nós aguardamos, o que nós fazemos? Nós adoramos, nós nos alegramos, nós festejamos. Por quê? Porque a vitória é certa. Nós iremos para a Nova Jerusalém. E isso é algo que Deus fez, prometeu e vai finalizar na nossa vida. Creia, aguarde e adore. Cristo é o cumprimento messiânico mais significativo dessa promessa, mas ele vai voltar. A restauração que ele iniciou na cruz está em processo, mas nós aguardamos o dia em que toda lágrima vai ser definitivamente enxugada e nós não teremos mais nenhum sofrimento. Então, esse texto mostra um povo transformado, um povo que vai se alegrar no Senhor, um povo que, embora esteja vivendo momentos terríveis,
não foi transformado porque as circunstâncias mudaram ao seu redor. Foi transformado porque tirou os olhos da realidade presente e colocou os seus olhos na realidade futura. Colocou os seus olhos nas promessas do Senhor. Deus restaura primeiro e o coração responde depois. Essa dinâmica vai preparar terreno para a nova aliança. Nós hoje não vamos falar da nova aliança que está a partir do verso 27, mas ele está preparando já o anúncio dessa nova aliança. A transformação não vai ser mais apenas por fora, vai ser uma transformação por dentro. E isso você só vai ouvir se vier na quarta-feira que vem. Mas há uma promessa de total transformação. Essa é a lógica do Evangelho. Deus não nos restaura porque nós mudamos. Deus não nos restaura porque nós melhoramos. Nós mudamos, nós somos transformados porque Deus nos restaura. Toda a santificação, todo o processo de mudança na vida de um cristão, ele acontece não para que Deus o salve. Nós não estamos trabalhando para sermos salvos. Toda mudança que acontece, acontece porque Deus salvou. E na medida em que Deus nos salva, nós vamos sendo transformados e aperfeiçoados. Isso nos diz muita coisa. Primeiro, que nós não podemos exigir que o mundo seja santo. Às vezes a igreja se perde querendo que o mundo viva padrões que ele não é capaz de viver. É loucura a igreja militar para que o mundo seja santo, para que o mundo crie leis santas, para que o mundo viva como se deve viver. Porque se fosse possível, nós não precisaríamos de um Cristo. Nós precisamos de um Salvador, porque nem nós estaríamos obedecendo a Deus, se Ele não tivesse primeiro vindo até nós. Então, a primeira coisa que a igreja precisa fazer é abandonar a militância de que o mundo deve viver desse ou daquele modo. O que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho. Que na medida que o Evangelho alcança os corações, aí sim, Deus opera a transformação. Então, quer mudar o mundo? Não milite, pregue, anuncie o Evangelho da salvação. Concluindo, 4 ensinamentos que a gente tira desse texto. Primeiro, o sofrimento não nega o amor de Deus. O sofrimento pode ser o contexto em que esse amor é mais profundamente revelado. Se nós não passássemos por determinadas situações, talvez nós não experimentássemos o tamanho e a profundidade do amor de Deus. Só quem passa pelas trevas, só quem anda pelo vale da sombra da morte, sabe o que é ter o seu Deus do seu lado naquela hora. Se nós vivêssemos uma vida na flauta, talvez nós achássemos que o amor de Deus era pequeno. Mas quando entra o profundo da dor, e a gente percebe que nosso Deus está conosco ali, e Ele envia pessoas, Ele envia todo o suprimento, Ele envia toda a estrutura que a gente precisa, aí a gente entende, o amor dele é muito maior do que eu penso. Então, o sofrimento não nega o amor de Deus. Em muitos momentos, o sofrimento revela o amor de Deus. Em muitos momentos, a dor nos faz compreender o tamanho do amor de Deus. Segundo, a esperança bíblica não depende de cronogramas. A gente não depende de um calendário. Olha, Deus disse que ia fazer isso dia 31, Deus disse que ia fazer aquilo no ano 2027. A nossa esperança não está em datas. A nossa esperança está naquele que prometeu. Ele prometeu, então Ele vai fazer. Quando? Não sei, mas Ele vai fazer. Jesus vai voltar? Vai. Eu estarei vivo? Não sei. Meus filhos estarão vivos? Também não sei. Meus netos estarão vivos? Também não sei. Mas o que eu sei é que Jesus vai voltar. E Ele vai buscar a sua igreja.
Creia, saiba que isso é verdade. Não importa quanto tempo demore. Ah, está demorando muito, então ele não vai voltar. Creia naquele que prometeu. Não se importe com datas, com cronogramas. Terceiro, a restauração em Cristo, ela é real, mas ainda aguardamos a sua plenitude. Jesus veio, pagou o preço do meu e do seu pecado. Jesus veio e tornou possível a nossa reconciliação com Deus. Em Cristo, nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne, é a expressão que vai ser usada mais adiante aqui no capítulo 31. Em Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. Nós fomos feitos novas criaturas. Nós somos agora, vivemos em novidade de vida, mas ainda caímos, mas ainda fraquejamos, ainda ficamos doentes. Não podemos cair no triunfalismo que vai dizer que crente não pode ficar doente, que crente não pode isso, que se for crente de verdade não vai passar por aquilo, que se for crente de verdade isso é um triunfalismo mentiroso, porque crente morre de câncer, crente morre em assalto, crente fica doente. Mas também não podemos cair no desespero de achar que estamos sem nenhum amparo, como se Deus não estivesse conosco. Saiba, meu irmão e minha irmã, Deus já nos deu o céu. Todos aqueles que estão em Cristo já receberam o céu. Mas enquanto vivemos nessa vida, estamos sujeitos às coisas. E não é derrota. E eu dou esse exemplo sempre. Se eu sair daqui hoje e morrer baleado, eu não fui derrotado, eu simplesmente fui levado para o meu Senhor, da vitória que Ele já me deu. Então, não é motivo para nós sermos triunfalistas e dizermos que nessa vida nós vamos reinar e vamos surfar no topo da onda e viver uma vida perfeita nesse mundo, mas também não podemos entrar em desespero e achar que qualquer dor e qualquer sofrimento que vier sobre nós, é porque Deus não está conosco. O que Cristo nos deu é real, embora aguarde a consumação da sua segunda vinda. E por fim, nós somos chamados a crer, aguardar e adorar. A nossa adoração não é porque nós não estamos sofrendo. A nossa adoração não é porque nós já recebemos tudo que nós teríamos que receber de Deus. A nossa adoração é porque nós sabemos que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nós já adoramos antecipadamente. Adore com uma alegria de quem sabe que o céu é seu. Adore com a alegria que sabe que todos os seus pecados foram perdoados. Adore com a alegria de um Deus que agora te chama de filho, porque tudo isso é real. Então adore com todo o seu pulmão, com todo o seu hálito, com todo o seu vigor, sabendo que tudo isso já foi dado a nós em Cristo. Esse capítulo nos ensina que o povo de Deus sempre viveu entre lágrimas e promessas. A nossa vida é assim. Nós vivemos entre lágrimas e promessas. Israel viveu entre lágrimas e promessas. E será assim, meus irmãos, até que tudo se consume. Até quando Jesus voltar e nos livrar de todas essas coisas. Aguarde, creia e adore. E confie naquele que prometeu todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé. Meu Deus. Às vezes é difícil estar nesse mundo, Senhor. Às vezes parece que a dor, às vezes parece que a vida perde um sentido.
diante daquilo que vemos acontecer, seja no noticiário, seja na nossa própria vida. Esse mundo é um mundo mau, um mundo quebrado, e que gera em nós dor e sofrimento. Mas nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa sem saber qual é o nosso futuro. O Senhor, no meio das dores, no meio do sofrimento, o Senhor nos diz: eu conquistei aquilo que você não podia e te dei o futuro que é perfeito. Obrigado, Deus. Obrigado porque a vida eterna contigo não se compara com a leve e momentânea tribulação que possamos viver nessa vida. Coloca os nossos olhos na eternidade, ó Deus. Não que isso vá nos impedir de chorar, não que isso vá nos impedir de sofrer, mas com os olhos colocados na eternidade, ó Deus, nós teremos sentido, propósito nessa vida. Nós saberemos que todas as dores são passageiras. Nós saberemos que todas as dificuldades são passageiras. Que nós possamos contemplar essa vida, como o pregador de Eclesiastes diz, para nós desfrutarmos do bem que aqui está. E passarmos pelas dores, porque tanto um quanto o outro vêm do mesmo lugar. O Senhor é quem está no controle da nossa vida. Não existe alegria que venha até nós que não tenha o Senhor que tenha dado. E também não tem dor que tenha vindo até nós, que o Senhor não tenha permitido. O Senhor está no controle da nossa vida. Então, ó Deus, aumenta a nossa fé. E ajuda-nos, Senhor, a passarmos pelas dificuldades dessa vida, com os olhos colocados na esperança das suas promessas. Como Israel chorava em Ramá, nós podemos estar chorando no Jardim Alvorada, mas que os nossos olhos estejam colocados nas tuas promessas que são reais. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Por favor, nos leve em segurança para as nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima.